33:16. Amigos de casa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Jeremias capítulo 33, versículo 16. Nós estamos alguns domingos estudando. Nós vimos primeiro Jeová Raá, que é pastor dos pastores. Aí depois nós vimos o Jeová Jiré, ele é o provedor. Então você vê que os nomes redentores de Deus passam de acordo com cada necessidade do ser humano, né? É ele que, o pastor tem a função de pastorear, de cuidar, é ele que nos cuida. Aí o Jiré, ele é o provedor. E aí nós vimos o Jeová Shalom, ele é a nossa paz, né? E aí nós vimos o Jeová Rafá, que ele é o Deus da cura. E hoje o Jeová Tixmedo. O que é isso, pastor? Esse nome difícil até de falar, porque é um nome hebraico, né? É o Deus da justiça. Então Jeremias 33, versículo de número 16, né? Pastor, eu já senti injustiçado em algum momento. Quem nunca, né, se sentiu injustiçado, né, dessa maneira? O ser humano, irmãos, é um desafio. Nós somos criados para viver em sociedade, e o desafio é a convivência. Às vezes tem pessoas, irmãos, que ela fere até sem intenção, né? Sem dolo, ela fere por culpa. E às vezes a pessoa, o ser humano é tendencioso, né? Entre você, por exemplo, ajudar um estranho, salvar alguém da sua família, você vai salvar alguém da sua família sem dúvida, né? Então olha o que diz aqui o Jeremias capítulo 33, versículo 16. O nosso Deus, ele é justiça, ele não é tendencioso. Diz aqui: e naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Esse é o nome com a qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Então no original está lá o Senhor, né? Jeová Tixmedu, né? Ele é a nossa justiça. Pastor, eu senti injustiçado. Pastor, eu senti que eu fui decepcionado. Irmão, você vai encontrar pessoas às vezes que vai subestimar você. Você vai encontrar pessoas às vezes que vai decepcionar você. Você fala: pastor, nunca eu me senti sujo, eu me senti um lixo. Pastor, por quê? Porque eu uso óculos, porque eu sou gordo, porque eu sou negro, porque eu sou moreno, porque eu sou alto, porque eu sou baixo. Pastor, doeu, sabe, as pessoas rindo de mim. Doeu mais que se pegasse um alicate e torcesse a minha pele, doeu, né? Então, nós temos que, quando você se sentir injustiçado, ou quando fizer injustiça com você, entra na presença de Deus. Você fala: Deus, não deixa cair no meu coração. Por quê? Porque o Senhor é a nossa justiça, né? Em nome do Senhor Jesus. O capítulo 23, versículo de número 5. E às vezes, irmãos, as pessoas que mais nos ferem são as pessoas mais próximas de nós, né? Às vezes da nossa família, às vezes sem intenção, às vezes existem pessoas que o excesso de zelo, né? Fala: não quero que meu filho se decepcione, se machuca lá na frente, eu vou fazer o seguinte, vou me proteger ele. Às vezes esse excesso de proteção está fazendo que as pessoas se ferem, né? Olha o que diz o capítulo 23, versículo de número 5, de Jeremias mesmo. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra, né? Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com a qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Na sua Bíblia, justiça nossa está em letra maiúscula, né? Então Deus é a nossa justiça. Certamente Deus não tem prazer na injustiça, né? E dessa forma o mundo está cheio de injustiça. Nós temos um Deus que é justo. Nós precisamos aprender a conhecer do nosso Deus. Nós vimos, irmãos, que é Ele que nos pastoreia. Nós vimos que é Ele que provém a bênção na nossa vida, o alimento, o sustento.
paz, né? Ontem até nós tivemos em São Paulo a reunião dos homens. O missionário falou: pessoal, mandaram um desembargador, um ministro, se não me engano, me pediu para orar, né, para a Ucrânia, para a igreja da Ucrânia, né? Os irmãos da Ucrânia estão sofrendo mais de 20 mil crianças sequestradas, né? A quantidade de igrejas queimadas, a quantidade de pregadores assassinados, né? No meio dessa calamidade, ele é Shalom, ele é a nossa paz. Às vezes está tudo explodindo, aí as pessoas falam: eu não entendo de onde você tira essa paz, de onde você tira essa tranquilidade. Você está tranquilo, porque ele é Shalom, ele é a nossa paz. E às vezes, irmãos, o diagnóstico que você recebeu, por exemplo, né, ele é o Jeová Rafa, ele é o Jeová da cura, ele é o Deus da cura em nome de Jesus, e ele é a nossa justiça. Nós precisamos conhecer do nosso Deus. Pastor, eu senti injustiçado. Então entra na presença de Deus, porque Ele é a nossa justiça. Nós temos um Deus que é justo, né? Em nome do Senhor Jesus. Ele é o juiz de tudo, Ele julga corretamente a nossa causa, né? Às vezes, irmãos, você vê que nós, como fazemos parte de um Estado federal, né? O nosso país é um Estado federal soberano. Ele significa que ele não presta continência para nenhum outro país, né? Quando o Brasil, por exemplo, quando ele negocia as relações diplomáticas com outras nações, teoricamente ele negocia de igual para igual, né? Então acontece o seguinte, que é uma nação soberana, né? Então acontece o seguinte, que na nossa legislação, que cabe ao Estado Federal fazer a justiça. Então quem julga, irmãos, o poder manda do povo. Tanto que no nosso Código Penal, quando é crime contra a vida, quando é alguém que matou, ou tentativa de homicídio, vai a júri popular. Por quê? Porque aquelas pessoas que são escolhidas da sociedade, né, representam a justiça, representam o povo. Quem manda é o povo, quem governa é o povo, né? Então você fala: pastor, não é bem assim, eu não senti que foi. Às vezes, por que eu estou dizendo isso tudo para você? Que às vezes tem vontade de fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas, irmãos, deixe na mão do Senhor. Deixe nas mãos do Senhor. A justiça dos homens, ela pode demorar, ela pode ser injusta, ela pode ser falha. A justiça dos homens, irmãos, ela pode cometer erros, mas a de Deus não. A de Deus não. Nós não temos que orar: Deus, cai um raio do céu e atinge aquela pessoa que é o meu desafeto. Não. Deus tenha misericórdia. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é justo, né? Nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Pastor, para mim, mandava matar esse desgramado que fez isso, fez aquilo. Não, fica tranquilo. Você tem que orar, irmãos, para que ele se arrependa, porque senão ele vai passar a eternidade toda no inferno, né, por não conhecer o Senhor. Então o nosso Deus é justo. O que é o conceito de justiça? De justo é correto, é pleno, é justo, é juízo, e Deus vê tudo, pessoal. Amém, pessoal? Então Ele vê o que você está passando, ou o que você vier passar. É Ele que pode nos julgar e nos defender. Ele é justo e sem pecado. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, vamos lá para o Novo Testamento agora. É um dos vizinhos próximos de Apocalipse. Apocalipse vem de trás para frente, Apocalipse. Aí tem Judas, tem terceira, segunda, primeira de João, aí tem segunda de Pedro, aí tem primeira de Pedro, né? Capítulo 2, versículo de número 21. Vamos lá. Primeira de Pedro 2, 21. Eu sou, hoje, né, eu estou de cabelos brancos, eu já sou um pouquinho madurinho, né? Tenho 47 anos. Mas eu cresci dentro da igreja, irmãos. Eu tive o privilégio de, logo meu pai faleceu, né, nós conhecemos Jesus, viemos para a igreja e eu cresci dentro da igreja. Então, irmãos, eu lembro que teve até uma experiência que me marcou muito.
né? Porque garotos, até você amadurecer, você comete alguns erros, é natural, você não espera que um garoto tenha cabeça formada, né? Às vezes eu pego até no pé do meu filho, falo, meu filho, você não pode querer a perfeição, ele cuida de jovens dessa forma, falou, você tem que concentrar no processo. Se você querer perfeito, não vai ser perfeito, perfeito é Deus, concentra no processo, vai melhorando, amanhã vai estar melhor que hoje. Eu lembro que um dia eu estava contando o povo, aí eu me distraí, pessoal. Eu estava na porta contando o povo, e aí o pastor falou, quantas pessoas deu? Aí eu falei, deu X. Aí ele contou, falou, não deu X não, seu burro. Ele falou uma palavra pejorativa, porque nós estamos falando de lá atrás, dos anos de vaca magra, né? Eu estou na Igreja da Graça desde 89, né? Então já tem aí seus 30 e alguma coisa, né? Enfim, eu não gosto de ficar falando daquela pessoa que está velho, né? Mas estamos servindo a Deus, envelhecendo, servindo a Deus, que é importante. Aí, aquele dia, irmãos, mexeu comigo, né? Falou a palavra pejorativa e tal. E aí eu fiquei triste, aquela coisa toda, irmãos. Aí eu abri a Bíblia. E justamente naquele versículo que eu amo, irmãos, que é 1 Samuel, que o Senhor Deus falou para o profeta Samuel chegou na casa de Jessé. Ele viu o mais forte, o mais bonito, musculoso, o primogênito, irmãos, que era o Eliabe. O Eliabe perdeu a chance da vida dele, irmãos, sabe por quê? Não é a chance de ser rei. Olha que privilégio, Jesus foi chamado filho de Davi. Poderia ter sido chamado filho de Eliabe, mas ele perdeu a chance. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu coração não era reto diante de Deus. Porque Deus falou no versículo, o profeta aprendeu a lição da vida dele, falou assim, olha, não atenta para a altura da sua estatura, nem para a sua aparência. Porque eu não vejo como vê o homem. O homem olha o que está de fora, o externo. Deus vê aonde está o coração. Então nós temos que entrar na presença de Deus, não deixar o coração sujar, né, em nome de Jesus. Existem, vou falando da minha classe, existem pastores, como eu estava falando que é o meu caso, às vezes nós temos pessoas na igreja sangrando, e não é uma sangria física, né, é emocional. Porque, por exemplo, às vezes partiu de mim, às vezes eu feri você sem intenção, né, sem dolo, mas por culpa, né? Então nós temos que entrar na presença de Deus e falar, Deus, não deixa cair no meu coração. Coloca para nós aí Provérbios 4, 23. Essa não está no meu estudo, mas eu vou voltar em 1 de João. 1 de Pedro, volta aí, Provérbios 4, 23. Olha o que diz aqui, ó. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o que, irmãos? O teu coração, porque dele procede a saída da vida. Irmãos, você que tem carro, o seu recibo de compras e vendas você não deixa jogado em qualquer lugar. Você tem casa, a escritura da sua casa você guarda. Até porque se você chegar e tiver que vender, irmãos, você tirar uma segunda cópia, segunda via de escritura, ixi, é caro, vai dinheiro à beça, né? Então, se você tem um hábito, tem gente que gosta de usar colares, correntes de ouro, tem pessoas que usam joias, né? Você não deixa jogar em qualquer lugar, você tem uma gaveta, tem um porta-joias, tem um recipiente que você guarda. Então você vê que as coisas que são importantes, às vezes não é nem o valor monetário, é o valor de estimação, né? Tem mãe com muito carinho, ela guarda lá o primeiro sapatinho do seu filho para mostrar para os seus netos, né? Guarda lá as fotografias. Antigamente as fotografias eram impressas no papel. Hoje é raro você mandar imprimir as fotografias que todo celular tira, né? Então você guarda pelo valor de estimação. Então guarda o coração. Deixa cair o seu coração, não, né? Em nome de Jesus. Deixa se magoar, se vitimar. Não, mas a vítima sou eu. Não, mas fizeram isso. Tem gente que está vestindo o vestido da viuvez até hoje. Não, eu vou levantar a cabeça, Deus é comigo em nome de Jesus. Então vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Olha o que diz aqui, ó. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas,
a qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então a Bíblia diz o seguinte, irmãos, nós fomos chamados, porque para isso sois chamados. Nós somos chamados para quê? Pois também Cristo padeceu por nós. Jesus, irmãos, não veio só nos salvar do império das trevas, veio salvar de nós mesmos, da nossa natureza humana, né? E aí o que mais que diz aqui? Deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então a gente tem que procurar ser justo, né? Em nome do Senhor Jesus, nos nossos relacionamentos, nas nossas negociações, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então Jesus, irmãos, é justo sem pecado. Então, através do seu amor, irmãos, e do seu perdão, pessoal, né? Ah, pastor, eu estou passando por injustiça. Mas você vê que, através do amor de Jesus, do seu perdão, a Bíblia fala que não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nenhuma criança nós enganamos. Às vezes tem criança que é hiperativa, né? Aí a criança vai lá colocar o dedinho na tomada, começa a engatear, você fala, não, olha o bicho papão aí. Engana não, pessoal, engana não. Em nome do Senhor Jesus, né? Deus, Ele é Deus da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Em Romanos 8, 34 e 35, você não precisa ter, vai colocar ali para nós. Romanos 8, 34. Coloca aí na tela, ó. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então veja bem o seguinte, irmãos. A Bíblia fala que o Senhor Jesus hoje, Ele está à direita de Deus. A minha esquerda é a sua direita, está à direita de Deus, e Ele fala no ouvido de Deus, intercedendo. Eu imagino que Jesus fala, Pai, eu já estive lá, eu sei como é que é tentador, eu sei como é que é difícil, né? Então a Bíblia fala que Ele intercede por nós. Continua o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ponto de interrogação. Alguma coisa pode nos separar do amor de Cristo? Às vezes a pessoa fala, não, eu fui na igreja, briguei com o pastor, briguei com o obreiro, meu irmão olhou torto para mim, não, é o diabo, não sei o que. A Bíblia fala, quem nos separará do amor de Cristo? Aí dá algumas opções. A tribulação pode nos separar do amor de Cristo? Tem pessoa que fala, pastor, eu estou passando tribulação, continuo amando Deus. A angústia, pastor, eu estou angustiado, o que vai ser amanhã, o futuro a Deus pertence, continua amando Deus. A perseguição, a Bíblia fala, Jesus disse, eu não vim trazer paz, vim trazer guerra. Ele disse, vai ter 5 na casa, 3 vai estar contra 2, 2 vai estar contra 3. Então, você vai ser perseguido por causa da fé, né? A fome, ou seja, a necessidade, isso vai te separar do amor de Cristo, mesmo com necessidade, continua amando Deus. O que mais? Nudez, mesmo que falte o vestuário, eu vou continuar servindo Deus. Ou perigo, né? Nós corremos perigo em qualquer lugar, irmãos, a todo momento. O que mais? Ou a espada, ou a guerra, vai nos separar do amor de Cristo? Não vai, pessoal, né? Então nós temos que estar no amor de Cristo em nome de Jesus. Jesus está à direita de Deus, intercede por nós. Então Jesus, Ele pregou sobre o amor ao próximo, sobre a justiça social, sobre a compaixão, sobre a igualdade, sobre valores. Então Jesus, Ele se relacionava com marginalizados, Ele curou doentes, denunciou as injustiças sofridas, né? Nos inspirou para nós fazermos o mesmo em nome de Jesus. Eu não consigo mudar o mundo todo, você não consegue mudar o mundo todo, mas nós conseguimos fazer mais justo. Como assim, pastor? Irmão, se a pessoa vê que você é uma pessoa justa nos seus relacionamentos, nas suas negociações, vai marcar essa pessoa para a vida toda. A pessoa fala assim, poxa, aquele homem é correto, aquela mulher é correta. Talvez você não muda o mundo todo, mas você muda a imagem que essa pessoa tem. Hoje o negócio está meio banalizado, está cheio de pessoas falando, crente é um bando safado, sem vergonha, ladrão, né? Dessa maneira. Pode falar de todo mundo, mas não vai falar de você. Vai falar, tem uns que é diferente, tem uns que é diferente. Seja você
essa diferença em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Para isso que nós estamos na casa de Deus. Vamos lá para João. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 13, 15. Capítulo 13, versículo 15. Olha o que o próprio Senhor Jesus ele disse aqui. É mais ou menos o seguinte, irmãos. Você fala, poxa, eu quero deixar um legado na vida dos meus filhos. Eu quero deixar um legado nessas pessoas que convivem comigo. Eu quero influenciar essas pessoas para o bem. Olha o que Jesus disse aqui no capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus falou, eu vim dar um exemplo. O exemplo de ser justo, né? O exemplo de ser, não de ser perfeito, mas de ser correto, né? Em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ser correto com as coisas em nome do Senhor Jesus, né? Ele deu exemplo para isso em nome do Senhor Jesus. E para finalizar, pessoal, 2 Coríntios 5:10, e aí nós vamos orar. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que todos, independente de quem quer que você seja, o seu grau, né, de responsabilidade, de conhecimento, a Bíblia fala que nós todos vamos comparecer no tribunal de Cristo, para que nós vamos receber aquilo que nós fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. Imagina você vai chegar lá, aí imagina que Jesus vai estar lá com aquele livro da vida. Como é que é seu nome? O meu é Diógenes, sou dos santos. Vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus. Ou apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios. Misericórdia. Imagina você, pessoal, você lá, nós nos abraçando, nós nos cumprimentando, porque a Bíblia fala que nós vamos nos conhecer lá. A Bíblia fala sobre a parábola lá do rico Lázaro, que ele reconheceu Abraão lá e tal, e aí acontece que nós vamos nos abraçar. Ou valeu a pena aqueles cultos de domingo, valeu a pena, nós temos guardado a nossa fé, glória a Deus por isso. Eu quero dar um abraço no pastor Souza, cadê ele? Caramba, rapaz, não deu para ele não veio. Imagina se toda a igreja for arrebatada e o pastor não for. Que vergonha. Por quê, irmãos? Por aquilo que nós guardamos no coração. Não perca a sua salvação, não. Em nome de Jesus. Todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Já imaginou, irmãos, você perder a sua salvação porque você xinga palavrão? Porque você não conseguiu abandonar o maldito cigarro, maldita bebida. Você não conseguiu ser fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta. Misericórdia. Nós temos que conhecer de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele é a nossa justiça, é o texto. E semana que vem nós veremos que o Jeová Samá é o Deus presente. É o Deus presente. Preste atenção numa coisa. Nós tivemos em 1914 o Código Civil, que rege a vida civil dos brasileiros. E
era passível de punição de prisão. Aí caiu em desuso, e aí acontece o seguinte, que deixou de ser um crime legal, mas continua sendo um crime moral. Jesus disse: deixa o homem do seu pai e sua mãe, unir serão sua esposa, dois serão sua carne. Aí veio 2002, escreveu um novo Código Civil do Brasil, né, que rege a vida civil da sociedade do povo brasileiro. Só que ele já nasceu omisso em algumas coisas. Por exemplo, pastor, a sociedade modernizou, pastor. Hoje, pastor, tem mãe solo, tem pai solo. Pastor, hoje tem casais de 2 homens, de 2 mulheres. Pastor, isso é a coisa da modernidade. Pastor, é coisa da sociedade, da evolução dessa maneira. Não é isso que diz a Bíblia Sagrada. Deus é sábio. Irmãos, Deus disse o seguinte: deixará o seu pai e a sua mãe, unir serão a sua esposa, dois serão a sua carne. A Bíblia fala que o filho, ele é a herança do Senhor, ele é um presente de Deus. Filho é para dar dor de cabeça, não é para ser um problema. Pastor, eu quero devolver essa mercadoria que eu não gostei. Não tem como você devolver. Então, pessoal, acontece o seguinte: a Bíblia Sagrada, pessoal, ela é a mesma ontem, hoje vai ser eternamente, em nome de Jesus. Se Deus, na sua capacidade, na sua sabedoria, colocou, irmãos, Ele falou para Adão: criai-vos e multiplicai-vos. Se tinha figura paterna e a figura materna, é que para a educação, para a criação do filho, precisa das duas figuras. A mãe, por mais que ela quer suprir, né, a necessidade do filho, precisa da figura materna, da paterna. E o pai, por mais que ele seja só pai, precisa da figura da mãe, da formação do caráter desse filho. É o que Deus diz, é o que diz a palavra de Deus. Então acontece o seguinte, pessoal: às vezes ele é pai que são ausentes. A mãe fala: não, ele foi um pai porque ele foi que fez o filho, mas quem cuida sou eu. Ele é um pai ausente, é uma mãe ausente. Às vezes, por exemplo, no Brasil, devido à nossa correria, tem pai que mora, por exemplo, em São Paulo e possa ter um filho, por exemplo, lá no Mato Grosso, né? E aí acontece o seguinte: ele vai suprir a ausência da imagem paterna na formação desse menino, oferecendo um brinquedo para ele. Aí acontece o seguinte: o filho fala: pai, eu quero uma prancha de surf. Irmãos, o centro-oeste brasileiro, onde está o Mato Grosso, pessoal, não tem praia, né? Está próximo da linha do Equador, ele é quente. Aí esse menino vai receber pelo correio, ou sei lá, por outra empresa de entrega, vai deixar essa prancha de surf atrás da porta do quarto dele. Então, muitas das vezes, a imagem do pai se resume só a pensão alimentícia, ou a entrega de presentes, né, de mimos, de regalos, né? E aí acontece o seguinte, pessoal: o nosso Deus não, Ele é o Pai presente na nossa vida. Nós vamos ver isso na semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, pessoal. Fica de pé, em nome do Senhor Jesus.